Tiago, capítulo 5, versículo 19 a 20, começando no 19, diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor agora nos abençoe, nos dando do teu Espírito para ouvirmos com fé, e que o Senhor me dê do mesmo Espírito para pregar com poder. Abençoe-nos esta manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar-nos esta manhã e continuando a nossa série sobre conversão. E nós estamos na quarta parcela do estudo, então já há um mês estudando esse importante tema, e nós já vimos algumas coisas nesse tema de conversão. Nós vimos que há uma correlação entre salvação e conversão, mas elas não são as mesmas coisas. Muitas vezes a gente até se refere à conversão e à salvação como sendo uma coisa só, mas de fato são coisas nitidamente diferentes. Ela pode ou não ocorrer simultaneamente, em alguma área da vida de alguém. Existem relatos, não muito incomuns, mas de pessoas que quando são salvos, existe uma mudança, uma transformação drástica naquele momento, talvez de alguma área da vida deles. Por exemplo, alguém que era um alcoólatra, um viciado, que quando foi salvo, instantaneamente aquela área da vida dele, pelo menos houve uma transformação, uma mudança, uma conversão, que a pessoa ali na lata não mais tem aquele problema com aquela substância. Não é sempre, mas acontece. Mas a conversão, ela se refere a todas as áreas das nossas vidas, não apenas a uma área. E a conversão, ela é um processo diferente da salvação, mas são duas coisas nítidas que podem não ocorrer ao mesmo tempo. Nós vimos também a importância da conversão. A conversão é importante porque para a gente cumprir a vontade de Deus, a gente ser o que Deus quer, fazer o que Deus quer com nossas vidas, implica-se intrinsecamente que haja uma conversão, uma mudança de propósito, uma mudança de uso, uma mudança de direção. Conversão significa isso, significa uma mudança. Então, a gente estávamos antes andando o nosso belo caminho, fazendo a nossa vida do nosso jeito, e quando a gente é salvo, a gente tem um novo nascimento, mas precisa haver uma mudança, uma conversão. E é muito importante essa conversão, senão a gente fica seguindo o mesmo caminho, o velho caminho. Nós vimos também que o diabo ele quer nos separar. Nós vimos o trecho onde Jesus falou para Pedro, que o diabo pediu para cirandar, para peneirar Pedro. E ele queria peneirar Pedro como se a gente peneira o trigo, com o intuito de moer o trigo, de pulverizar, esmigalhar. E o diabo quer fazer isso, ele quer nos separar do processo de conversão. Porque quem está no processo de conversão está indo na direção certa. Quem está no processo de conversão é aquele grão que está na espiga, é aquele animal que está no rebanho. Então ele quer nos separar para nos isolar, para poder então nos moer. Enquanto a gente está na espiga, enquanto a gente está no rebanho, fica muito mais difícil ele remoer, ele esmigalhar a gente. Então ele quer sempre nos separar dar uma parada no processo de conversão. Nós vimos também que o diabo se opõe. No caso de Pedro, ele teve que pedir, ele se opõe, mas ele precisa da permissão de Deus. Jesus falou que o diabo lhe pediu, te pediu, Pedro, para você não dar como trigo. Ele pediu, ou seja, tem que passar pela mão de Deus. Então não existe tentação, não existe nada que o diabo possa fazer que nos separe da conversão, a não ser que nós colaboremos com o diabo. Porque Deus não vai permitir a gente ser cirandado, digamos assim, a gente ser peneirado, ser tentado além do que aquilo que podemos suportar. Por quê? Porque Deus é fiel e dará junto com a tentação o escape. Então nós temos que manter isso em mente, saber que o diabo ele quer nos separar para não moer, mas nós não precisamos cair vítimas para os seus ardis. Nós temos como vencer, como ter um escape de tudo isso. E por último, um ingrediente muito importante que nós vimos na semana passada em relação à conversão, é que nós precisamos reconhecer a necessidade. Enquanto o crente não reconhece pessoalmente a necessidade que ele tem de conversão, de haver essa mudança,
a coisa fica parada. E quando a gente acha que nós já estamos convertidos, estamos prontos, foi o caso de Pedro. Foi o caso de Pedro. Jesus falou, o diabo pediu para andar você como trigo, porque ele quer moer você, mas quando te converteres, fortalece ou estabelece, alimente, Jesus falou em João, alimente o meu rebanho, estabelece, afirme, confirme seus irmãos. Aí logo depois, Pedro falou o quê? Eu já estou pronto para ir preso e até morte com você. Ou seja, Pedro falou aquelas ínfimas palavras, eu estou pronto. Ele estava pronto? Não, porque Jesus logo depois disse, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Ou, ao contrário, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Alguma coisa assim. Então você vê, ele não estava pronto. E por ele não estar pronto, ele não deu continuidade ao processo de conversão. Porque ele achava que já estava pronto. Ele falou, eu estou pronto, Jesus. Ele não estava pronto. Então nós precisamos reconhecer a necessidade que nós temos de conversão. Nós precisamos reconhecer a necessidade que nós não estamos de fato prontos e precisamos dar continuidade. E no momento que a gente acha, como Pedro, que a gente está pronto, aí a coisa começa a avacalhar. Então, nós vimos isso até agora e hoje nós vamos ver mais um assunto nesse tema de conversão. Eu quero falar rapidamente essa manhã sobre inimigos da conversão. Inimigos da conversão. E Tiago, nós lemos agora há pouco o versículo 19 e 20. Eu quero trazer a sua atenção para o versículo 19 que nós lemos agora há pouco, que diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter. Veja aí a palavra converter, que é a palavra conversão, tá? Só que conversão é o substantivo, converter é o verbo, então está falando sobre converter, conversão. E aí está falando sobre desviado. Um dos inimigos da conversão é o desviar, o desvio. Se algum irmão dentre vós se tem desviado, note que o desviado está se referindo a um irmão. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado. Então aqui Tiago está falando para irmãos, pessoas salvas. Ele não está falando de pessoas do mundo, está falando de pessoas salvas que podem ter se desviado. Quando nós desviamos, a primeira coisa que sofre é o processo de, adivinha? Conversão. Porque quando a gente desvia, essa palavra desviar significa mudança de direção. O que quer dizer conversão? Conversão significa mudança de uso ou mudança de propósito. Então, se você se desvia da verdade, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, então a verdade está falando aqui sobre uma posição. E desviar está falando sobre uma mudança na direção. Eu já ensinei muito sobre esses 2 variáveis muito importantes, direção e posição. Todos nós temos uma posição e todos nós temos uma direção. A nossa direção é infinitamente mais importante do que a nossa posição. Por quê? Porque a direção errada nos tira da posição correta. Uma posição correta hoje não vale grande coisa se a sua direção está errada, porque em breve você vai perder a sua posição correta devido ao fato que a sua direção está errada. Então nós temos que sempre observar a nossa direção e deixar que a nossa posição seja algo subsequente, ou seja, algo que acontece devido à direção da gente. Então, se você quer ter a posição correta, simplesmente siga uma decisão correta, que é a direção correta, porque a direção correta vai sempre levar-nos para a posição correta. Agora, a gente muitas vezes fica se gabando que não, porque eu creio nisso, eu creio naquilo, e eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, e eu não faço isso, e eu faço aquilo. Tudo isso são o quê? Posições. E louvado seja Deus pelas boas posições que eu e você temos. Mas sabe uma coisa? Você perde essa posição, você se desvia, você sai na direção errada, todas aquelas boas posições que nós tínhamos vão para o espaço. Você vai seguindo a direção errada, você se desviando, você vai perder as suas posições, você vai perder a verdade. Você desviar da verdade é você mudar a direção que vai longe, você vai se afastar da verdade. Então, alguém aqui que está falando sobre o irmão que se desviou da verdade, é o irmão que estava na posição correta,
mas alguma coisa ocorreu e ele desviou, ele saiu. Você não tem como desviar de algum lugar onde você nunca esteve. Você precisa estar no lugar correto, você precisa estar na verdade para você desviar da verdade. Se você sempre esteve em erro, você não vai desviar da verdade, você vai desviar do erro. Mas aqui está falando de pessoas que, porventura, se desviaram da verdade. Pessoas que desviaram, se afastaram, que estão no caminho errado. Então, desviar é sair do que é certo para aquilo que é errado. E é impossível desviar sem estar certo de primeira mão. Então, esse termo desviar é um termo muito interessante. No grego, é a palavra, traduzido como desviado, é a palavra planal. A palavra planal é onde nós temos no português a nossa palavra planar. Mas por que não traduzir como planar, se tem planado da verdade? Porque o sentido da palavra é se desviar, é você deixar. Mas note a definição, o tipo de desvio que está se referindo aqui, essa palavra. A palavra planar, no dicionário português, significa voar sem mover as asas. Como um planador. Um planador, ele não move as asas, obviamente não, mas um planador não tem o quê? Ele não tem um modo de propulsão, ele não tem um motor, ele não tem um jato, ele não tem nada. Ele voa, ele plana. Um pássaro, por exemplo, ele pode voar de duas formas. Ele pode bater as asas e sair voando, ou ele pode também, a gente vê muito isso, planar. Ele abre as asas, pega uma corrente de vento e ele vai-se embora no vento. Ele não mexe uma pena, ele só vai planando. E aqui, essa palavra desviar, está falando que o desvio é feito sem esforço, ele é feito levado pelo vento. Interessante quando a gente lê Efésios 4 e versículo 14, que fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse desviar aqui que Tiago está se referindo é um partir da verdade, é um deixar a verdade, é um tomar a direção errada, mas note que isso daqui vai acontecer de modo bem sutil, não vai requerer muito esforço da nossa parte, mesmo porque para baixo todo santo ajuda, na verdade. Aqui está falando sobre uma mudança que é influenciada por coisas que são sutis, que não vai requerer muito esforço, que a gente vai planar, quase que sem perceber, sem esforço. E outra coisa, diferente de um avião, o planador ele é muito mais lento. Você não pode comparar o planar com um jato ou um avião que tem um motor, uma hélice, ou, enfim. O planar ele é muito mais lento. E esse desviar também. O desviar não é algo que acontece rapidamente. Não é algo que acontece de um dia para a noite. Não é algo que requer grande esforço da nossa parte. A coisa mais fácil do mundo é a gente se desviar da verdade. A coisa mais fácil do mundo é a gente sair na direção errada. Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos carne. Sim, nós temos o Espírito vivo. Sim, nós temos o Espírito Santo que nos cela, mas nós temos uma natureza carnal. Nós temos um coração que é mau, perverso, enganoso, quem conhecerá? Que está constantemente tentando nos destrilhar, distrair, nos tirar do caminho da verdade, das veredas da vida. Então a coisa mais fácil do mundo é a gente planar e a gente ir embora sem grandes esforços, devagar, vagarosamente. E aqui fala exatamente quais são as duas fontes desse desviar, e por isso que nós temos que nos desviar e nos separar e vigiar nessa área. Fala assim: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de, o quê? Doutrina. E segunda coisa, pelo engano dos homens. Duas coisas que levam irmãos a se desviar da verdade, a sair da vereda da verdade, a parar, estancar, atolar o processo de conversão, é justamente esse desvio causado por doutrina errada e por homens enganosos, ou o engano dos homens. Duas coisas que causam desvio. Ambos os casos o desvio acontece sem esforço. Homens que enganam fraudulosamente. Gente, olha, engano, uma das características do engano é o seguinte: o enganado não sabe que está sendo enganado. Se o enganado sabe que está sendo enganado, não caracteriza-se engano.
A palavra engano implica que o enganado não está sabendo que está sendo enganado. Então você vê que não requer muito trabalho da nossa parte. Doutrina errada. Doutrina errada, temos que guardar contra a doutrina errada, por quê? Porque a doutrina errada, ela vai sim mudar, ela vai sim afetar o nosso caminhar. Se a gente caminha na verdade, ou se a gente caminha na mentira. E o desviar é algo que o inimigo vai querer fazer. Ele vai querer nos desviar da verdade, porque ele sabe que a conversão ela para e o destino do desvio é certo. E o que vai causar isso é a doutrina errada e o engano dos homens. Então nós temos que nos proteger da doutrina errada e nos proteger do engano dos homens. Sobre doutrina errada, a Bíblia fala que nós devemos aprender a doutrina correta. Se você sabe a doutrina correta, quando vem a doutrina errada, você de imediato, a antena levanta, tim, o alarme toca e você sabe o que está acontecendo. Engano dos homens, no entanto, a Bíblia diz uma recomendação: afaste-se. Afaste-se. Ah, pastor, mas não dá. Gente, entenda. O enganado só vai perceber que foi enganado depois do fato. Se você quiser, se eu quero ficar andando com alguém enganoso, até eu ser enganado e depois eu perceber, tudo bem, não tem problema. Mas a Bíblia fala, quando você cheira aquele cheirinho de engano, corra. Se afaste de pessoas que trabalham com engano, que trabalham com mentira, que trabalham com desverdades, com pessoas que não são sinceras e francas. Se afaste, tenha o mínimo possível a ver com elas. Pastor, mas é que eu casei com... Bom, aí a conversa agora é outra. Mas se for, você tem um patrão enganoso, sabe o que você faz? Procura outro emprego. Viu, irmã Vera? Procura outro emprego. Tô brincando. Tá. A irmã Vera percebeu isso. Não vou entrar em detalhes, mas não sobre aqui a igreja, mas... Gente, você tem um patrão enganoso, sabe o que ele quer? Ele quer estourar você, ele quer enrolar você. Ele não está buscando a sua promoção, o seu bem, ele está querendo sugar você, estourar você. Então o que você faz? Cai de joelho no chão, pede para o Pai do céu, Deus me dê um emprego diferente, me dê um emprego novo, que esse patrão aí está querendo me enganar. Você tem um amigo que é enganoso? Corra, como se fosse a peste bubônica. Isso é uma doença de verdade, né, irmão? Existe. Não estou praguejando, não. Existe. Então entenda, se houver cheiro de engano, corra o máximo que você puder daquela pessoa, daquela situação. Por quê? Porque o engano vai estancar a sua conversão. Vai trazer detrimento para a sua conversão. Porque é assim que ele funciona, com o desvio. O desvio é um inimigo da conversão. E o desvio vai vir por falsa doutrina e por engano dos homens. Então, quer evitar, estancar, atolar a conversão? Evite o desvio, evitando a falsa doutrina, evitando homens enganosos. Segunda coisa, vamos lá comigo rapidamente para Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, 12. Vamos ver outro aspecto que traz um atolamento, a morte, digamos assim, da conversão. Hebreus 5 e versículo 12 diz assim: por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar mais quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Veja só que interessante aqui. O início aqui do versículo 12 fala assim: devendo já ser mestres pelo tempo. Pelo tempo. Aqui está falando sobre um descuido. Paulo aqui falando, bom, imagino que seja Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas tudo bem. Devendo já, olha a palavra já, devendo já ser mestres. O que ele está dizendo é o seguinte: ele falou, olha, a essa altura do campeonato, já era para vocês serem professores, mestres, era para vocês já estar muito além, era para vocês já estar fazendo coisas que vocês não estão fazendo. Essas pessoas não eram os mestres que deveriam ser, dado o tempo e dado o investimento que foi feito a essas pessoas. Mais uma vez, por quê? Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Eles já deveriam ser isso. Aí continua.
ainda necessitais que vos torne. O que quer dizer isso? Voltar. Eu vou ter que mais uma vez. Eu vou ter que retornar, voltar. Eu vou ter que de novo fazer o quê? Ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Falei, gente, já era para vocês serem mestres. Agora, eu vou ter que voltar e vou ter que ensinar o beabá da palavra de Deus. Vocês eram para ser professores, mestres, era para você estar ensinando isso. É para você estar ministrando isso, mas não, eu vou ter que mais uma vez voltar e ensinar o beabá para vocês. Por quê? Porque vocês não são mestres. Pelo tempo que se gastou. Veja bem, já foi gasto tempo. Devendo já ser mestres pelo tempo. Aí fala sobre tornar a ensinar. Já haviam sido ensinados. Eles haviam sido ensinados e tempo investidos. E mesmo assim, ser mestre que é bom, nada. Ser mestre, dominar. Eles não dominavam a palavra, ao ponto de poder ser uma ajuda, uma bênção, ensinar, passar aquilo adiante. Era porque foram salvos há pouco tempo? Não. Já era tempo. Nunca foram ensinados, não tiveram oportunidade, não tinha um pastor, um professor, alguém. Não tinha. Aqui fala, tornar a ensinar, voltar a ensinar. O que houve aqui foi que houve um grande descuido. Houve um grande descuido por parte desses crentes. E havia estancado a conversão. Eles não eram mestres antes, mas Deus queria que eles fossem mestres. E aqui está dizendo que já era tempo e hora de eles serem mestres, mas não eram. Ou seja, a conversão para serem mestres não havia ocorrido. Por quê? Porque eles simplesmente haviam caído em descuido. A palavra descuido significa uma atitude irrefletida, ou seja, não está pensando naquilo. Ademais, imprudência, ausência de atenção, distração. Aqui está falando de crentes que estão distraídos, não estão prestando atenção, não estão dando devido cuidado ao processo de conversão, que nesse caso era para transformá-los, mudá-los, convertê-los em mestres. E muito tempo foi gasto ensinando, mas até agora nada. Por quê? Eles não estavam olhando para serem mestres. Eles não estavam olhando na transformação. Eles estavam interessados em... preencha o que você quiser. Estava interessado em jogar bola, videogame, fazer dinheiro, trabalhar, estudar, dormir. Eu não sei. Pastor, alguma coisa de errado com essas coisas? Não. Não em si. Não há nada de errado com essas coisas em seu devido lugar, em sua devida prioridade. Agora, para essas pessoas a quem essas palavras foram escritas, era uma epístola, era uma carta que tinha um grupo de pessoas, o alvo, a audiência, a plateia, digamos assim. Essas pessoas não estavam dando lá muita atenção ao que Deus queria fazer na vida deles. Deus mandou alguém que deu tempo. Gente, tempo é vida. Quando alguém te dá tempo para você, ele está dando da sua vida para você. Da sua vida. Interessante você fazer uma análise de como você gasta o seu tempo. Como você gasta a sua vida. Mas haviam pessoas que haviam gasto tempo, haviam gasto ensinos, tinham dado tempo de preparar, de ensinar, de sentar, de passar, mas as pessoas não estavam interessadas. Elas estavam descuidadas, não estavam visando, pensando naquilo. O descuido, o desinteresse, a distração impedem a conversão. Por quê? Porque você não está interessado. Você quer fazer outra coisa, está com sua mente em outra coisa. Eu entendo, nessa vida nós vamos ter outras coisas que vão habitar a nossa mente, outras responsabilidades e cuidados e deveres e afazeres. Eu entendo isso e Deus sabe disso. Mas chega um ponto que, quando a gente coloca esse processo lá no fim da lista, onde tudo e qualquer coisa toma prioridade, como é que vai acontecer a conversão? A verdade é que ela não vai. Deus não converte, Deus não muda quem não quer. Diga uma coisa, Deus salva quem não quer? Não. Pois pelo mesmo processo, Deus não converte quem não quer. Se você não quer ser convertido, se você não quer ser transformado, se você não quer ser mudado, Deus não vai mudá-lo. Por isso que nós vimos ano passado, o ingrediente principal da transformação, da conversão é o quê? É a gente reconhecer que a gente precisa, é a gente querer.
Se você acha como Pedro que você está pronto, então para que você vai querer? Você está pronto. Se eu acho que a minha vida está perfeita do jeito que está tudo certo do jeito que está, para que eu vou querer mudar? Para que mudar em time que está ganhando, gente? Então, enquanto a gente acha que o nosso time está ganhando, a gente nunca vai querer mudar. E se a gente não quer mudar, nós não vamos dar devida atenção e tudo e qualquer coisa vai tomar prioridade. E o resultado vai ser que, apesar de ter investido tempo, devendo já ser mestre pelo tempo. Talvez você é crente e frequente essa igreja há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Você já foi ensinado, discipulado, você já ouviu todas as mensagens, já teve discipulado 1 a 1, o pastor foi na sua casa, o pastor explicou, desenhou, fez mímica, rebolou, fez tudo, mas você não quer mudar. Não há interesse nenhum em mudança. Você acha que está tudo bem. Sabe uma coisa? Vai ser tudo em vão. Por quê? Porque a pessoa não está interessada. E Deus não transforma, converte, muda ninguém que não queira. Assim como Ele não salva ninguém. E lembre-se que a salvação é uma transformação a nível espiritual. A conversão que estamos falando é uma conversão ao nível da nossa alma. Fala a alma do homem. A salvação fala ao espírito do homem. Mas em ambos os casos, precisa haver desejo, vontade, interesse. Se não houver, não vai acontecer. Isso explica muita coisa. Essa verdade explica muita coisa. De pessoas que recebem, olha a igreja de Corintos era uma igreja carnal, infantil, problemática. Por quê? Porque não queria. Eles tinham Pedro como professor, mestre lá. Eles tinham Paulo como mestre, professor lá. Eles tinham Apolos como mestre, professor lá. Era falta de ensino? Não. Era falta de tempo? Não. Era falta de quê? Interesse. Eles não tinham interesse, eles estavam descuidados. Concentrando em outras coisas. Tá? Ressalva aqui, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que jogar tudo para o ar, esquecer trabalho, faculdade, família e tudo mais, para ficar lendo a Bíblia e evangelizando e orando 24 horas por dia. Não, isso não é assim que funciona a coisa. Mas existe um interesse. Sabe, a gente sempre vai arrumar tempo e força para fazer o que a gente quer. O que a gente quer, a gente vai arrumar tempo para fazer. E o que a gente não quer, a gente não vai arrumar tempo para fazer. É uma equação muito simples. E se você analisar a sua vida direitinho, você vai poder fazer uma análise, um diagnóstico de aonde está a sua conversão e o motivo porque a sua conversão está no que está. É em que você gasta o seu tempo. Aonde são aplicadas suas energias. Para trabalho? Não, trabalho é sagrado. Trabalho é sagrado. Posso estar com uma perna caindo, um olho pendurado aqui, mas eu vou trabalhar, por quê? Porque se eu não for, o patrão não paga. Ah, entendi, trabalho. Escola, a criança vai para a escola tossindo os pulmões para fora, morrendo. Agora, eita, tá com cara que talvez chova. Vou não para a igreja, porque vai que chove, né? Já pensou de chover? E eu quebrei uma cutícula, acho que não vai dar para ir para a igreja hoje, pastor, sinto muito. Ou seja, para as coisas de Deus, qualquer desculpa serve. Qualquer desculpa serve. Por quê? Porque você vai arrumar tempo e eu vou arrumar tempo e força para fazer o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Esse é o descuido. Descuido. Então nós temos que olhar isso e vigiar isso. Quando nós estamos descuidados, como relata aqui em Hebreus 5,12, além de ter parado o processo de conversão, o que acontece é que a gente se torna imaturo. A gente se torna sem conversão. Nós não amadurecemos como crentes, porque fala aqui, voltando aqui ao versículo 12, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Aí continua. Vós haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha, alguém que se descuida e tem desinteresse e fica distraído, não só ele para a conversão dele, a transformação, a mudança que Deus quer fazer na vida deles, mas eles vão para trás. Olha o que fala.
vós haveis feito tais, vocês fizeram isso, vocês se fizeram que necessitam de leite. Agora, convenhamos, quando a gente nasce, a gente toma o quê de alimento? É sólido? Não. A gente quando nasce, a gente come o quê? Pizza, bisteca de porco com cebola? Não, a gente não come, a gente come o quê? A gente come não mantimento sólido, a gente come leite. Então essas pessoas haviam crescido, mas haviam se tornado, estavam voltando, aí volta para o desvio. Eles estavam desviando, voltando e deixando o alimento sólido para voltar a consumir o quê? Leite. Deus me livre de abrir mão de alimento sólido para voltar a consumir leite. Já pensou? Vocês foram quinta-feira naquela festa? Vocês viram aquele leitão? Já pensou? Leitão, leite. Ih, mau exemplo. Mas vocês viram, entendeu? Você quer abrir mão daquilo para tomar um copo de leite? Você está entendendo? Você se torna imaturo. Quem fez isso foram eles. Vos haveis feito tais que necessitais de leite. Era para você estar num banquete. Era para você estar comendo a picanha. Estar comendo o que mais tinha ali? O salpicão que a irmã Teresa faz. Era para você estar se acabando no banquete. Mas não. Espiritualmente falando, vocês vão deixar de lado isso para voltar a tomar leite. E quem fez isso foram vocês mesmos. Aí você vê como o desvio é fruto do descuido. E o desvio e o descuido são inimigos da conversão. Você, em vez de estar mudando, crescendo, sendo transformado e ficando maduro, você voltou para trás. Você de estar comendo comida sólida, você está tomando leite. Você está voltando, você está ficando rejuvenescido. Ah, que bom, pastor. Mas isso não é um bom, não. Isso aqui é um rejuvenescimento ruim. Está ficando, desculpa o termo, retardado. Você era para estar lá na frente, está voltando para trás. É como você ter essas doenças que afetam a mente, Alzheimer e Parkinson, que você perde controle. Você perde a mente, a memória. Muitos parentes de vítimas dizem que a pessoa volta a ser como se fosse uma o quê? Criança. Pois é, isso aqui, gente, é espiritualmente falando, você volta a ser uma criança. Você não lembra das coisas, não sabe das coisas. Você não tem a coordenação que você tinha. Só que isso aqui não afeta fisicamente a mente, isso aqui está afetando a sua alma, o seu espírito. E temos que ter cuidado com isso. O fruto do descuido é estar ocupado demais com as coisas erradas, priorizando as coisas erradas. É por aí que a gente vê como que a gente está. E por último, vamos para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, a gente falou sobre retardamento. Pois bem, vamos falar sobre retardamento um pouquinho mais agora. 1 Coríntios 3, eu vou ler o versículo 1 ao 3, ouçam com atenção. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo. Veja bem, está bem ligado com o texto que a gente leu agora há pouco. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Veja só, os pais, se os pais descuidam da nutrição e do cuidado com os filhos, o que acontece? Acontece um retardamento no desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento dos seus filhos. Eles não são aquilo que poderiam ter sido mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque houve um descuido. Há um atraso, um retardamento. E essa mesma coisa acontece na vida cristã quando a gente tem esse descuido, que nós vimos agora há pouco, o descuido, desvio e descuido. Ele gera um atraso, um retardamento espiritual em nossas vidas. E esse crescimento e retardamento espiritual que eu falo aqui não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa só que a gente mede só pelo prazer de medir. Não. Você tem um retardamento, um atraso espiritual, e isso vai ter consequências e ramificações muito, muito, muito práticas na sua vida e na minha vida. Porque aquilo que a gente crê, a Bíblia fala o quê? Assim como o homem é, como é o seu coração, assim ele será. Então, o que você é, vai ser um reflexo da sua alma.
O que você é na sua alma vai refletir diretamente no que você é aqui fora. O que você faz, como você faz, com quem você faz, com quem você anda, não se anda, as palavras que você fala, tudo. Tudo vai ser um reflexo disso. Então não é apenas uma observação acadêmica. Agora, note aqui que está falando em descuido, está falando aqui sobre leite. Com leite vos criei, e não com carne, porque não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, olha, vocês não podiam e ainda não podem. É como você ter um jovem de 12, 13 anos que ainda está só no leite. Porque se der alguma coisa sólida para ele, ele vai passar mal. Algo está errado. Não é normal. Não é normal. Paulo fala isso como sendo carnal e sendo o oposto de espiritual. Olha o versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Ele falou, olha, vocês ainda são carnais, vocês estão retardados espiritualmente, vocês ainda são carnais. Eu não posso falar como espirituais, eu tenho que falar com vocês como carnal, eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu não posso tratar de assunto, é porque vocês não vão aguentar. Se eu chegar aqui e tratar de um assunto mais polêmico, mais profundo com vocês, uma coisa mais substancial, vocês vão ficar escandalizados, não vão suportar. Sabe, como tem muita gente hoje em dia, você fala sobre a submissão no lar, você fala sobre disciplinar crianças, ai. Você fala sobre submeter a autoridade pastoral, é um absurdo. Muita gente não está pronto para isso. São salvos pela graça, não pelas obras. Gente, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É ser carnal. É ser carnal. A pessoa não está pronta. Você traz uma doutrina, você mostra na Bíblia, você mostra versículos nos seus contextos, você mostra tudo certo, você mostra exemplos, e a pessoa simplesmente faz assim, ó. Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Não adianta falar, argumentar, mostrar, desenhar, fazer mímica, não adianta. Por quê? A pessoa é tão carnal. Está tão longe de ser espiritual, está tão retardado espiritualmente, atrasado espiritualmente, que ele não suporta o alimento, o mantimento sólido. E isso faz o quê? Isso atrasa a nossa conversão. Isso estanca, atola a nossa conversão. Elaborando mais ainda, Paulo fala que não houve conversão. De fato, a conversão nem sequer começou. Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Quer dizer, ainda. É igual que nós lemos agora há pouco, que diz que, em virtude do tempo do ensino, era para semestres. Para vocês ainda sois carnais. Ainda. Depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, de tudo que você aprendeu, vocês ainda são carnais. E veja só os sintomas de ser carnal. Os sintomas da carnalidade, ele menciona alguns, versículo 3. Pois havendo entre vós o quê? Inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e aqui pega tudo. E não andais segundo os homens. Ele fala, olha, vocês não são espirituais, vocês não são carnais ainda, porque vocês andam igual ao mundo. Eu olho para você e eu olho para alguém do mundo e eu não vejo diferença. Você fala igual o mundo fala, você se veste como o mundo se veste, você se porta como o mundo se porta, você se diverte como o mundo se diverte, vocês andais segundo os homens, vocês andam igual aos homens. Vocês andam igual, aqui os homens se referindo às pessoas do mundo. Vocês são carnais porque vocês levam vidas carnais. É dissensão, é contenda, é inveja. Aliás, é tudo. Vocês andam igual ao mundo. Eu olho um, olho o outro, eu não sei discernir qual é qual, porque um é a cara do outro. Gente, o crente é um povo peculiar, é um povo separado. Deve haver diferença em como nós andamos nesse mundo. E aqui Paulo está dizendo para essas pessoas, olha, e qual era a igreja? Lemos aqui 1 Coríntios 3:3. 1 Coríntios, aquela igreja problemática, infantil, carnal. Pois é.
Aquela mesma igreja que Paulo falou, tem pecado na igreja, tão horrendo, tão absurdo, que até o mundo se escandaliza. Até o mundo, o queixo cai. O quê? Pois é, aqui ele está dizendo, vocês andam igual os homens. Por quê? Porque havia um retardamento que era fruto de um descuido, que era um fruto de se desviar da verdade. Como é que nós lemos aqui? Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se aquele pecador, e note aqui, ó, esse pecador é um pecador irmão. Aqui é um pecador falando com irmãos. Se tem um irmão que está sendo caracterizado como pecador e for convertido do seu caminho, vai salvar ele da morte. Lembrando que a Bíblia fala sobre morte no sentido mais amplo. Aquele que semeia para o Espírito, colhe o quê? Vida eterna. O que semeia para a carne, colhe o quê? Morte, corrupção. Então aqui está dizendo que vai livrar aquela pessoa da morte e vai salvar e cobrirá uma multidão de pecados. Que multidão de pecados? Aqui não está falando cobrir os meus pecados. Aqui não está falando de, bom, se eu converter fulano do seu mau caminho, eu vou ter um monte de pecado meu perdoado, coberto. Não, não é isso. Cobrirá uma multidão de pecados, está falando que uma multidão de pecado que aquele pecador ia cometer, não vai cometer mais. Por quê? Porque você converteu ele do seu caminho da morte. Se ele tivesse seguido aqui, ia aparecer um monte, criar um monte, sofrer um monte de pecado. Como ele foi convertido do seu mau caminho, aqueles pecados não vão ser cometidos. Eles foram o quê? Encobertos. Não havidos, digamos assim. Vai ter menos pecado no mundo, porque é um pecador a menos pecando. Por quê? Porque ele se desviou do seu caminho. Resumindo, tudo começa com o quê? Desviar. Você desvia, você descuida, você atrasa, retarda. Começa com falsa doutrina, começa com engano de homens que enganam fraudulosamente. E depois de desviado e tirado do caminho, separado, o diabo vai fazer o quê? Peneirar a gente. Ele desviar é tirar do caminho. Aí vem um descuido, aí vem um retardamento, aí é presa fácil para ele. E no final das contas, a conversão, a transformação, ela não ocorre. E quem fica no meio da rua é quem? Nós. Literalmente no meio da rua, porque nem a gente pode desfrutar dos prazeres do mundo e do pecado, e nem a gente vai desfrutar das bênçãos e do plano que Deus tem para a gente. A gente fica no meio. Fica no meio. Porque alguém que é perdido do mundo, ele pode até desfrutar dos prazeres da carne do mundo. Pode. Ele pode. Porque ele não tem o Espírito Santo que acusa ele. Ele não tem uma consciência renovada que vai lá e aponta ele. O crente, o salvo, quando está no mundo, o Espírito Santo está ali, ó. E se não houver esse, é porque ele não está lá. E se ele não está lá, e você está de fato curtindo o mundão numa boa, sem o Espírito Santo te acusar, é porque você não é filho de Deus. Ou seja, você nem vai desfrutar do mundo e você não vai desfrutar do que Deus tem para você. Você vai ficar nem cá, nem lá. Recebendo lapadas de Deus e lapadas do inimigo. É isso que a gente quer? Não. Não é. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe a tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a